O sacramento da Eucaristia pode ser designado por vários nomes, dentre eles o próprio Eucaristia e também Santo Sacrifício, cujos significados já falamos no vídeo passado. O catecismo, contudo, traz ainda outros nomes que serão abordados no vídeo de hoje. Fica ligado. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Um dos nomes para o sacramento da Eucaristia é Ceia do Senhor. E o catecismo ensina que assim é chamado, pois se trata da ceia que o Senhor fez com seus discípulos na véspera de sua paixão, e da antecipação da ceia das bodas do Cordeiro na Jerusalém Celeste. Ao se ouvir falar em ceia, pensamos também na ceia pascal do Antigo Testamento, que foi uma pré-figura daquela preparada pelos discípulos ao mando de Jesus, e na qual o Senhor partiu o pão e disse: "Este é o meu corpo". Tomou o vinho e disse: "Este é o meu sangue". Foi a última ceia de Nosso Senhor. Lembrando que, para o calendário judaico, o dia começa quando aparece a primeira estrela no firmamento, ou seja, Jesus celebrou a ceia na noite de quinta e naquele mesmo dia ofereceu-se na cruz. Tudo se deu em um só dia: o sacrifício na última ceia, a agonia no Horto das Oliveiras, o processo de condenação e a execução, tudo no mesmo dia litúrgico e civil no calendário judaico. No Ocidente, a quinta-feira é chamada de véspera e a paixão ocorreu na sexta-feira, pois o dia começa à meia-noite. A expressão Ceia do Senhor, embora seja mais comumente usada nos meios protestantes, ela é universal, porque está presente no Novo Testamento. Ela possui um significado não somente voltado para o passado, como falamos da ceia pascal, mas também para o futuro, quando ocorrerá o banquete definitivo do Cordeiro. E assim se torna muito verdadeira a dimensão de se começar aqui na terra, na Eucaristia, o que se viverá no reino dos céus. No antigo rito do Papa Pio V, no momento em que o sacerdote apresenta a hóstia para os fiéis, ele diz: "Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo". A reforma do Concílio Vaticano II inseriu uma outra frase: "Felizes os convidados para a ceia do Senhor". Essas duas expressões foram extraídas do Evangelho de São João. E claro, não se pode esquecer que a palavra ceia significa um jantar tardio, que justamente traz a ideia da refeição escatológica, quando o tempo não mais existirá e a humanidade adentrará no reino dos céus e fará a última refeição, a definitiva. Santo Tomás de Aquino ensina que faz parte da essência do sacramento da Eucaristia que este sacramento seja alimento, comida, nutrição espiritual. É interessante notar que os sacramentos da iniciação cristã, eles trazem cada um deles um aspecto importante para o desenvolvimento do homem. Batismo, o nascimento. Crisma, o crescimento. A Eucaristia, o alimento. O Catecismo nos diz também que a Eucaristia é chamada de fração do pão, porque esse rito próprio da refeição judaica foi utilizado por Jesus quando abençoava e distribuía o pão como presidente da mesa, na ocasião da última ceia. Na cultura judaica, ninguém come um pedaço de pão sozinho. Quando dois judeus estão sentados na mesma mesa e existem dois pães, um pão é partido e repartido entre os dois. Um gesto considerado como grande honra é o de partir o pão, passar no molho e entregar a alguém. Na cultura judaica, o pão molhado entregue para a pessoa é um sinal muito claro de alta consideração. E foi o que nosso Senhor Jesus Cristo fez com Judas Iscariotes na última ceia, uma última tentativa de resgatar aquele que seria o traidor, um gesto para dizer o quanto Jesus o amava.
Mas Judas não cedeu ao apelo e o Evangelho diz que depois de comer o pão, Satanás entrou em Judas. A Eucaristia é chamada também de Assembleia Eucarística, pois é celebrada na Assembleia dos Fiéis, expressão visível da Igreja. E a palavra Assembleia possui a mesma conotação que a palavra Igreja. Assim, a própria Igreja recebeu o seu nome da Eucaristia, porque a Assembleia nada mais é do que a reunião daqueles que se reúnem para a Eucaristia. É por esse motivo também que nada impede que um sacerdote celebre missa sozinho. E o próprio Código de Direito Canônico insiste que o padre reze missa todos os dias. Em toda a Eucaristia, a Assembleia está presente, ainda que não seja a Assembleia visível. Os anjos, os santos, ou seja, a Assembleia invisível está ali. Assim como também a Igreja no mundo inteiro, pois em qualquer momento existe um padre celebrando a missa no mundo. Um outro nome pelo qual a Eucaristia é chamada é Memorial da Paixão e da Ressurreição do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo mandou que se fizesse a Eucaristia em memória dele. É mais do que uma simples recordação, pois quando se celebra esse mistério, ele de fato acontece novamente. A respeito do título Santo Sacrifício, é importante complementar que Santo Tomás de Aquino, ele nos lembra que o sacrifício propriamente dito da paixão do Senhor acontece no momento da consagração. Isso porque existe, pela força do sacramento, uma ligação com o sacrifício de Cristo na cruz, pelo fato de que, no ato sacramental, o padre consagra o corpo e depois consagra o sangue. Muito embora em cada um deles esteja corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, certo? Na missa, Jesus não sofre, pois o sacrifício é incruento, não há derramamento de sangue. Mas quando se consagra o corpo e o sangue, o ato da consagração refaz substancialmente o sacrifício de Cristo no Calvário, que foi justamente a separação do corpo e do sangue de Cristo. Quando Cristo derramou o seu sangue, ocorreu o sacrifício propriamente dito. Dessa forma, a Igreja nos ensina que a Eucaristia é substancialmente o mesmo sacrifício da cruz, porque substancialmente é o mesmo sacerdote, Cristo. E mais, é substancialmente a mesma vítima, que é Cristo. E só o modo é que é diferente. No Calvário foi pelo derramamento de sangue, enquanto na missa é pela consagração do pão e do vinho. O Catecismo traz ainda alguns outros nomes que são autoexplicativos, por assim dizer. Santa e Divina Liturgia, Santos Mistérios, Santíssimo Sacramento, Pão dos Anjos, Pão do Céu, Remédio da Imortalidade e Viático. E também comunhão, porque é por esse sacramento que nos unimos a Cristo, que nos torna participantes do seu corpo e de seu sangue, para formarmos um só corpo. E por fim, Santa Missa, que é o mais conhecido e usado no Ocidente, porque a liturgia na qual se realizou o mistério da salvação termina com o envio dos fiéis para que cumpram a vontade de Deus em sua vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. O ite missa est é o envio de cada fiel à missão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Você conhecia todos esses nomes do sacramento da Eucaristia? Escreve aí nos comentários. E envie para aquele seu amigo protestante que ainda não se deu conta desse grande mistério. Que Deus abençoe. Salve Maria.